Você já ouviu falar no feudalismo japonês? Nunca ouviu falar? Então fica esperto que a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bora lá? É isso aí. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Japão. E eu escolhi esse assunto por causa lá do meu Instagram. Um seguidor, ele pediu para que nós falássemos sobre o feudalismo japonês. E se você ainda não me segue lá no Instagram, considere fazê-lo. Afinal de contas, se você for meu seguidor e tiver a oportunidade de interagir nas caixinhas de pergunta que eu abro por lá, você pode pautar os próximos vídeos do canal. Eu estou sempre procurando ali as orientações e sugestões de vocês para preparar vídeos que sejam do interesse de vocês e que possam ajudá-los a entender melhor um pouquinho a sua história. E aí, para poder responder a esse seguidor, eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre o Japão feudal. Eu até preparei alguns slides para ajudar vocês a compreenderem melhor e a especificar alguns pontos chaves. Mas uma primeira reflexão importante, antes de nós irmos para o slide, é que a própria forma de chamar esse período da história japonesa não é a mais coerente, não é a mais correta. Nós estamos usando aqui um conceito que não é um conceito japonês. Lá na história do Japão, eles dividem o seu processo em períodos, e esses períodos são muito complexos e diversos. Aliás, o período que seria equivalente à época do feudalismo aqui do Ocidente, nós costumamos chamar de período Edo. Afinal de contas, é o momento em que o governo japonês estaria fixado na cidade Edo, que hoje seria a cidade que nós conhecemos como Tóquio. Ao longo da história, o governo japonês, o Império Japonês, se fixou em várias cidades diferentes. E aí o período Edo é o período em que se desenvolveu o chamado shogunato. E é justamente por causa das relações dos shoguns com os daimyos e com os samurais que costumamos fazer essa ponte entre a história do Japão e a história ocidental europeia, tentando pensar o estilo de vida japonês, o sistema de produção, as relações de poder, parecendo ou assimilando-se com as relações que nós conhecemos como feudais. Mas é sempre importante frisar, feudalismo foi o que aconteceu aqui na Europa Ocidental, fruto das relações entre o Império Romano do Ocidente e os povos germânicos que conquistaram diferentes partes desse império, construindo novos processos e, portanto, criando um modelo de produção feudal. Lá no Japão, isso não aconteceu, mas por conta das afinidades históricas, acostumamos-nos a chamar de Japão feudal ou feudalismo japonês. Beleza? Vamos tentar entender um pouquinho melhor por que a gente chama assim? Dá uma olhada nos slides que eu preparei para a nossa aula. Bom, então quando a gente fala do Japão feudal, é importante mencionarmos o personagem central desse Japão, que é o personagem conhecido como Shogun, que dá origem ao termo shogunato. Nós temos em termos históricos japoneses, desde o século XII até o século XIX, grandes períodos em que os shoguns exerceram muito poder, muita influência na história japonesa. A gente consegue entender esse personagem Shogun como uma espécie de líder militar e grande senhor de terras, muito parecido com o que nós entendemos aqui na história do Ocidente como senhores feudais. É esse o primeiro elo que nós construímos para pensar um feudalismo japonês. Afinal de contas, aqui no Ocidente, quem eram os senhores feudais? Eram os chefes militares que detinham importantes porções de terra dentro dos reinos medievais. Lá no Japão existe uma diferença. O shogun era um principal general, um principal líder militar e que acabava recebendo a responsabilidade de exercer o poder por direito, numa época em que ele coexistia em termos políticos com a figura de um imperador. Esse imperador exercia um poder mais simbólico, haja vista que no imaginário japonês os imperadores eles eram descendentes dos deuses e, portanto, não poderiam ser questionados ou criticados. Só que ao longo da história do Japão, a partir do século XII em especial, os imperadores ficaram um pouco de escanteio. Eles continuavam existindo, só que o poder ficava concentrado nas mãos desse grande líder que é o Shogun. Então, diferente da Europa Ocidental, não haviam muitos shoguns existindo ao mesmo tempo no Japão. Você tinha um principal líder militar e donos de terras. Abaixo deles, nós temos a figura dos daimyos. Então, abaixo do shogun, a figura dos daimyos, que seriam ali os senhores de terra que estariam subordinados ao poder dos shoguns. e que usavam a força não apenas política, como também militar,
dos samurais, que estavam abaixo dos daimyos. Então, como vocês podem perceber aqui no slide, existe aqui uma hierarquia. O imperador é o dono de todas as terras, é o personagem mais importante, mas que em termos políticos tinha ficado um pouquinho de lado. Abaixo do imperador, o shogun, que era esse chefe militar e dono das terras. E finalmente abaixo do shogun, os daimyos, que usavam o poder dos samurais para conseguir controlar a sociedade que estava vinculada ali às suas posses, às suas propriedades. É interessante mencionarmos também que o shogunato no Japão ele pode também ser dividido em seus próprios períodos, a partir de algumas famílias ou lugares em que eles governaram. Eu trouxe aqui no slide os 3 principais períodos em que shoguns governavam o Japão. São eles o período Kamakura, que vai de 1185 a 1333, o período Ashikaga, que vai de 1336 até 1573, e o período Tokugawa, que é o último shogunato japonês, que vai de 1603 até 1868. Se vocês notaram aqui essa imagem de um shogun Tokugawa, que representa ali o líder político e militar que governou o Japão durante parte desse último período. Beleza? Além disso, como era a economia do Japão enquanto houve esse governo dos shoguns? Esse é um ponto que diferencia o shogunato do feudalismo ocidental. Na história tradicional que nós aprendemos na escola sobre os grandes reinos feudais europeus, nós aprendemos que a economia desses reinos é muito fundada sobre práticas agrícolas, não é verdade? É a tal da agricultura de subsistência, com pouca circulação de moedas, com regime de servidão, em que os camponeses trabalham para sustentar as elites tradicionais aristocráticas dos seus reinos. Lá no Japão do shogunato, nós tivemos um processo de desenvolvimento econômico, principalmente durante esse período que eu mencionei, o período Edo, dentro da dinastia Tokugawa. Nessa última dinastia japonesa, houve uma decisão que foi o Sakoku. O que foi o Sakoku? Foi o isolamento japonês. A dinastia Tokugawa teve uma impressão de que o Japão estava demasiadamente sendo influenciado pelos países ocidentais. Isso porque desde o século XVI existe um contato entre o Ocidente e Japão, principalmente por causa do contexto das grandes navegações. É importante lembrarmos que portugueses e espanhóis, especialmente, estavam expandindo seus domínios pelo além-mar durante o século XV e durante o século XVI. E chegaram às ilhas japonesas. Inclusive, é o primeiro processo de cristianização do Japão. Em face a esse movimento de interação do Ocidente com o Oriente, a dinastia Tokugawa fica bastante temerosa, preocupada com essa influência ocidental sobre seus costumes e decide lançar mão do Sakoku, que, como nós podemos perceber na imagem, seria o momento em que nós temos a interrupção das relações de comércio. A imagem é uma imagem antiga, inclusive a sua qualidade nem é das melhores, poderia ser uma imagem um pouco mais visível, né? Um pouco mais clara na sua resolução, mas vocês conseguem notar que existe aqui um comércio marítimo acontecendo. Esse é um dos últimos registros antes do período do Sakoku, o período em que o Japão fecha suas relações e não permite mais que embarcações estrangeiras aportassem em seus territórios. À exceção de alguns navegadores holandeses que vão ter uma ilha específica que poderão trazer seus produtos. Mas no restante do território, esse relacionamento com o Ocidente foi suspenso. E diferente do que aconteceu na Europa Ocidental, essa dinastia, esse movimento dos shoguns governando o Japão, influenciou um processo de desenvolvimento de cidades, como vocês podem notar aqui no slide, a ideia de urbanização, e de atividades econômicas que estão geralmente associadas às cidades, como o comércio, como a formação de um sistema financeiro, a criação dos primeiros bancos do Japão e o desenvolvimento de fábricas. Então houve sim um certo progresso econômico e material durante esse período do Sakoku. Só que quando a gente chega no século XIX, principalmente por causa do imperialismo europeu, as relações entre o Japão e os países, não apenas da Ásia, como também da Europa, começam a ficar um pouco mais delicada, um pouco mais tumultuada. A gente pode marcar aqui principalmente os anos 40 do século XIX como um período de reviravoltas importantes, por causa das guerras do ópio envolvendo a Inglaterra e a China. Afinal de contas, os ingleses estavam pressionando os chineses a abrirem seus portos.
E os japoneses entendiam que, cedo ou tarde, isso também aconteceria no seu caso. Eles começaram a fazer uma relação internacional um pouco mais azeitada com os estadunidenses, permitindo a partir dos anos 50 o comércio com os Estados Unidos. Isso fez com que o sakoku começasse a ser cada vez mais questionado por elites tradicionais japonesas que estavam mais vinculadas à figura do imperador e que começaram a olhar o shogunato com uma certa desconfiança. É interessante destacarmos que a economia do Japão, apesar de ter se desenvolvido e ter atividades urbanas, bancárias, até mesmo fábricas, ela ainda tinha no arroz a sua principal base. E a produção do arroz ela era demasiado explorada por parte dos daimyos, que estavam ali abaixo dos shoguns naquela época, explorando os camponeses com altos impostos. Estima-se que cerca de 40% da produção de arroz que era realizada pelos camponeses era tirada, era tomada pelos daimyos através dos impostos. Então repare, nós temos um processo de críticas à administração do shogun, porque entende-se que era o momento do Japão se abrir para as relações internacionais, caso contrário os países estrangeiros poderiam atacar o Japão como fizeram com a China. As camadas populares não estavam muito satisfeitas porque pagavam pesados impostos e estavam muito sobrecarregadas, inclusive enfrentando pobreza, e os shoguns começaram a enfrentar cada vez mais desafios e também movimentos de oposição, conduzidos por elites tradicionais japonesas alinhadas ao Império. É aí que acontece a chamada Restauração Meiji. A Restauração Meiji, que se inicia a partir de 1868 com a chamada Guerra Boshin. A Guerra Boshin que representou o enfrentamento das tropas do Shogun contra as tropas das elites tradicionais japonesas que apoiavam o poder para o imperador, que queriam que o imperador voltasse a exercer o governo sobre o Japão e não mais ser uma figura simbólica. Da vitória dessas forças pró-imperador contra shoguns, nós extraímos o fim do shogunato, a superação do shogunato e desse modo de produção que se assemelhava muito à época feudal europeia. O processo de centralização do poder se engatilha a partir de então, com o imperador conseguindo governar por todo o território japonês e controlando os daimyos e os antigos shoguns. E finalmente nós temos um processo de modernização econômica do Japão. Essa modernização se desenvolve a partir do envio por parte das forças japonesas de uma juventude para o Ocidente, que passa a estudar nas principais universidades europeias e dos Estados Unidos, conhecendo cada vez as novas tecnologias, cada vez melhor essas novas tecnologias que estavam em desenvolvimento na época da chamada Segunda Revolução Industrial do século XIX. Aliás, é interessante pensarmos que a Segunda Revolução Industrial ela não aconteceu apenas na Europa. Ela se desenvolveu nos Estados Unidos e também no Japão por causa da Restauração Meiji. Esse período Meiji é marcado também por um processo de expansionismo territorial japonês. Porque agora que o imperador voltou a ser muito poderoso e também desenvolveu cada vez mais tecnologia econômica, modernização econômica, ele passa a ambicionar expandir os seus territórios, fazer parte desse processo que os países europeus já estavam realizando, que é o processo do imperialismo. E eu citei aqui duas guerras que o Império Japonês se envolve antes da chamada Primeira Grande Guerra, que são elas: a Guerra Sino-Japonesa, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre o ano de 1894 e 1895, fazendo com que o Japão conseguisse dominar territórios como Taiwan, como as Ilhas Pescadores, e também exercesse o início de uma influência sobre a Península Coreana, e a Guerra Russo-Japonesa, que vai de 1904 a 1905, onde ele consegue ratificar o domínio japonês sobre a Coreia e expandir territórios sobre a Manchúria, área que hoje faz parte do território chinês. Se vocês notaram a imagem que está sendo apresentada aqui nesse slide, ela revela o início desse processo. Ela é uma imagem que evidencia a Guerra Boshin, onde, se vocês perceberem, na parte mais ao fundo, nós temos as bandeiras do Império Japonês sendo erguidas. A ideia do Império Japonês como um império que representa o sol nascente. A bandeira do Japão até hoje faz menção a essa concepção, mas com os seus raios irradiando pela bandeira, mostrando ali que havia uma intenção de expansão do território japonês defendida pelas forças a favor do imperador. E do outro lado nós temos os samurais que defendiam a força do shogunato e que acabaram derrotados na Guerra Boshin.
Beleza, pessoal? Então no vídeo de hoje nós quisemos apresentar um pouquinho mais sobre a história desse período bastante importante da história japonesa e fazer com que vocês entendessem que o Japão é um país muito importante nas relações internacionais, é um país que influencia bastante, por exemplo, em sentido cultural, o nosso país hoje, a partir, por exemplo, dos animes, a partir dos mangás, que são desenhos que se ambientam especialmente no Japão e que muitas vezes remontam a essa época histórica. E pensando nas relações tradicionais da história que é ensinada em sala de aula, o Japão teve uma participação muito importante em eventos históricos. Por exemplo, eu citei aqui a Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa que vai causar lá na Rússia o episódio chamado Domingo Sangrento, uma grande manifestação dos operários russos pedindo para que o czar Nicolau II trouxesse melhorias para suas condições de vida. E o czar, ameaçado por essas forças, decide abrir fogo contra a sua própria população, dando início a um desgaste que foi chamado anos à frente por Vladimir Lenin como o ensaio geral da Revolução. Nós também pensamos no Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão que formou aliança com a Alemanha e com a Itália no Pacto Anti-Comintern e que tinha na sua liderança o Imperador Hirohito, um imperador muito poderoso, um imperador muito influente da história do Japão. Mas de onde que veio esse poder? A gente precisa entender isso. Isso começa lá na restauração Meiji, superando o shogunato, superando essas forças tradicionais e concentrando cada vez mais autoridade na figura do imperador, vinculando esse imperador a esse elemento sagrado do ambiente, do imaginário religioso japonês. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa breve aula sobre a história do Japão durante esse período do shogunato. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, falando sobre histórias que não são tão conhecidas aqui, de lugares que talvez nós não abordemos com tanta ênfase no nosso conteúdo curricular tradicional, não deixem de deixar aqui as suas sugestões, não deixem de deixar, é muito bom, né? Comentem aqui as suas sugestões sobre próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram para que a gente possa interagir e vocês tragam também as suas sugestões. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, um beijo grande, tchau, tchau!